Olá, 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 tudo bom? Aqui Rafael Benites para mais um Agitaí Podcast. E hoje eu estou aqui com a Vivian. Esqueci o sobrenome. Leite. Vivian Leite. Vamos de novo. Esqueci do sobrenome. Olá, 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 tudo bom? Aqui Rafael Benites para mais um Agitaí Podcast. E hoje estou com a Vivian Leite, proprietária da Speaks Oratória. Vivian, antes de mais nada, obrigado por receber a gente por aqui. Faz tempinho que a gente está querendo marcar esse bate-papo. Se apresente para a gente. Quem Legal. é Vivian Leite? Muito bem, muito prazer. É uma honra, é uma alegria aí, né, estar aqui com vocês, participando do podcast Agitaí. Agitaí. Muito bem, obrigada, né, pelo convite. Um prazer receber vocês aqui na escola, na Speaks. Quem é a Vivian? A Vivian é uma empreendedora há 10 anos, empreendendo na área da comunicação, da educação. Eu acredito muito que a educação é o que pode e vai salvar, né, o mundo. Então, as pessoas precisam ter conhecimento para elas conseguirem se libertar. 45 anos, 10 anos empreendendo nessa área, há 5 anos como responsável pelo pedagógico da escola, então eu sou responsável pelas aulas, pelos treinamentos corporativos. Sou mãe, tenho uma filha de 12 anos, adoro o que eu faço, estudo psicanálise também, porque eu acredito que não é só técnica. Para a gente conseguir fazer com que um aluno entenda uma técnica, a gente tem que entender o por detrás do aluno. Às vezes alguns traumas, algumas coisas mal resolvidas ali no passado, que podem, às vezes, de fato, travar. Sabe aquela questão que a gente fala, ai, deu branco, travei, não consegui. Nossa, perto de uma pessoa eu consigo falar, perto de outra pessoa eu não consigo falar. Então, eu estou estudando psicanálise para ajudar o aluno nessa questão. Essa é a Vivian. Essa é a Vivian. Então já viu que o assunto vai para a escola de oratória, né? Que Isso é a mesmo. dificuldade de muita gente falar bem, falar em público, ou para uma, duas pessoas, seja bastante ou poucas pessoas ali numa reunião, né? Então a gente tem conversado muito sobre isso, Vivian. E você falou 10 anos. Por que 10 anos? O que te faz, o que te motiva a escola a empreender nesse ramo, que é um ramo um pouco peculiar também, né? Muita gente não leva às vezes a sério, não é para mim a oratória. O que te faz 10 anos? Até o quinto ano era simplesmente uma empresa, um modelo de negócio bacana. A partir do quinto ano eu comecei pandemia, então teve uma virada de chave ali. A escola fechou, ficou parada. Eu fui para o pedagógico meio que empurrada. E ali eu me apaixonei por tudo. Eu entendi o outro lado da escola, não só o lado da gestão, mas o lado da operação, principalmente em sala de aula. Me apaixonei ainda mais, fui para a sala de aula e ali fiquei. Então, por quê? Porque eu acredito que a comunicação, você poder falar o que você pensa, falar o que você sente, sem ter o medo do julgamento, sem ficar pensando no que a outra pessoa está pensando a respeito de você, é libertador. E poder passar isso para as pessoas é muito bom. E é o que eu tenho visto nos últimos 5 anos, principalmente num treinamento intensivo que a gente tem aqui na escola, que é de um dia. Nós temos os treinamentos maiores, mas nós temos o treinamento de um dia. Você vê uma pessoa chegar aqui 8 horas da manhã, cheio de crenças limitantes, cheio de coisas, não, eu não consigo, eu não vou, não dá, não vou. E você vê ela 6 horas da tarde acreditando nela. Então não é só técnica, é autoconfiança, porque pensa comigo, Rafa, você entende do seu trabalho, da sua área, você tem as suas experiências, você tem cases para contar aí de anos de trabalho. E na hora de falar, a gente não consegue. Aí trava, né? E trava. Pessoas aqui, diretores de empresa, empreendedores, que têm currículo, têm faculdade, têm doutorado, têm mestrado. Mas me fale sobre tudo isso que você tem. Não consegue falar. E uma outra pergunta que você fez, para quem é a oratória? A oratória é para todo mundo precisa se comunicar. Desde uma pessoa que está ali, um estagiário, um primeiro emprego, vamos falar até para os influencers agora, aqueles que querem ficar só em casa, trabalhando de TikTok, trabalhando de Instagram. Qual é a principal habilidade que eles precisam ter? A fala tá em tudo, né? A fala está em tudo, a comunicação. Para o empreendedor, principalmente, falo que empreendedor, todo empreendedor é vendedor. Você tem que, mas eu não vendo, eu tenho um time comercial. Mas você está se vendendo a todo momento. Então, a comunicação está em tudo. E você conseguir fazer isso de forma leve,
de forma estruturada, de forma tranquila e principalmente, a tecla que eu mais bato, principalmente nas mentorias com os alunos, é confiança. Ter confiança no que você vai falar. Eu sei do meu trabalho, eu tenho as minhas experiências, mas eu não consigo ter confiança ao falar. Aí uma voz trêmula, um rubor no rosto, tô com a mão no microfone e tô tremendo. Qual a segurança que você vai passar para o seu público? Sim, a gente vê a evolução, você falou da evolução do intensivo, tem os módulos de 3 meses, tem os módulos de 6 meses. É muito bacana ver essa evolução de cada um, né? A gente vê ali diferentes pessoas. Eu digo porque eu estou em um dos módulos, né? Para contextualizar a galera que vai estar Perfeito. ouvindo. E é incrível ver ali diferentes pessoas, diferentes profissões, dona de casa, empresário, dono de supermercado, pastor, e cada um com a sua trava, né? Seja a crença limitante, seja outra coisa, mas cada um com a sua trava e é perceptível realmente essa diferença, cada aula deles ali, na primeira aula não subir nem no palco, aqui atrás a gente tem um palquinho que não está aparecendo, mas na sala também tem, toda aula tem essa dinâmica, e é perceptível e muito bacana ver essa diferença. A pessoa na primeira aula não sobe no palco, não quer participar da dinâmica, na segunda já está participando, na terceira, na última aula está dando um show ali de uma palestra inteira, né? Que é o TCC, vamos dizer assim. Perfeito. E como que é para você essa sensação? Tipo, como que você avalia isso? Para mim, é muito, muito, muito satisfatório, porque eu sempre falo, eu nem gosto de colocar o título de professora, eu sou uma facilitadora, eu estou em sala de aula para ajudar, para ser um caminho, uma ponte, como você falou, todos os alunos estão no mesmo barco, eu digo, costumo dizer que eles estão em tempestades diferentes. Então, como você falou, tem pastor, tem empreendedor, tem professor, tem ali gente que está buscando o primeiro emprego. Então, o barco é o mesmo, a tempestade é diferente. O que busca ali a evolução, o momento é outro. E ver ali numa primeira aula, como você falou, ontem mesmo nós tivemos um caso desse em sala de aula, nós temos uma turma na terceira aula, de uma delas ali que na primeira aula apavorada, não conseguiu subir no palco, quase sentou no palco. E ontem, 3 aulas depois, ela conseguiu participar de todas as dinâmicas. Ela veio no final ali e falou: "Ai, Vivi, eu tô feliz, eu consegui". Eu falei: "Isso mesmo". Porque o que a gente acredita? Que o falar em público, o se comunicar, não é um dom. Ai, Deus me abençoou. Pum, você vai falar bem. Podia, né? Podia, seria ótimo, né? Podia ser também para qualquer outra coisa, né? Mas não, tudo exige o quê? Uma prática e treino. E o falar em público é a mesma coisa. Eu quando escolhi empreender nisso, eu também não sabia falar tão bem, usar todas as técnicas. Foi uma questão do quê? De prática, 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 prática. Por exemplo, eu sei que você corre. Para você correr bem e melhorar, o que você tem que fazer? Correr, né? Vai Correr. praticando. Senão a corrida não vai, né, entrar por osmose em você. E a mesma coisa ao falar em público. É se colocar, sair da zona de conforto. Outra frase que eu sempre digo aqui na escola não existe evolução na zona de conforto. Se você continuar na sua zona de conforto, você não vai evoluir. Então, essa aluna, por exemplo, que há 2 semanas atrás, ela quase chorou no palco, ela fez o quê? Ela insistiu e saiu da zona de conforto dela para querer. Muitos aqui procuram a gente para entrevista de emprego. Chega na hora da entrevista de emprego, dá branco, treme, não consegue falar. Por quê? Volto na mesma questão, autoconfiança. Então a gente ajuda o aluno aqui como? Com técnicas e fazer com que o aluno acredite nele. Acredita que ele pode, porque ele tem conhecimento, ele estudou para isso, ele sabe do que ele está falando. Até pessoas que já trabalharam na área há anos e por alguma razão voltaram para o mercado de trabalho, precisam participar de uma entrevista de emprego e na hora da entrevista não consegue. Simplesmente por quê? Por falta de confiança. E aí a gente vê isso, tipo, oratória é só para quem é palestrante, é só para quem é empresário. Não, às vezes a pessoa é apta, muito capacitada para uma vaga do emprego, acaba perdendo o emprego porque não sabe falar direito, não é falar direito, mas fica com medo, trava, daí o que o entrevistador vai pensar dela? Nossa, ela não tem segurança, ela não está apta para trabalhar aqui com outras pessoas, talvez, ou cargos mais altos na própria empresa, promoção, né? Vai gerenciar alguma coisa ali e precisa estar comandando uma equipe. Então a oratória vai entrar praticamente em tudo, né?
influenciador hoje, que é a nova profissão, né? Os Tudo, os TikTokers. TikTokers, tudo. Realmente, né? É muito importante. E alguma dica para essa turma aqui? O que ela pode fazer em casa, fora se inscrever aqui, vamos dizer assim, Fora vir fazendo né? curso com a Fora vir fazer um gente, curso, mas alguma dica que ela possa estar fazendo em casa? Tem uma entrevista amanhã, tem uma palestra, vou comandar alguma equipe, o que ela pode estar fazendo? O que você antes recomenda? da dica, eu queria só complementar algo do que você falou antes, da questão da entrevista de emprego. Normalmente, nós estamos, né? Normalmente não, sempre nós estamos sendo avaliados e estamos ali, como eu digo, eu não sou vendedor, mas você está se vendendo a todo momento. Então, entrei na empresa, bacana, e aí, o que eu faço agora? Muitos se acomodam. E aí não consegue. Nossa, mas por que o Rafael conseguiu a promoção para aquele cargo e eu não consegui? O Rafael nem tem todos os estudos que eu tenho, nem fez todas as faculdades, porque simplesmente você não foi o quê? Proativo, você não se mostrou, você ficou ali quietinho na sua. Eu digo que a gente está se vendendo a todo momento. Não sei se vocês têm essa informação, mas 55% da nossa comunicação é não verbal. Então, do jeito que você está aí paradinho, você está se comunicando. O que será que você está comunicando? Tô com medo da Vivian, a Vivian, não sei o quê. O que o nosso corpo está comunicando? E o nosso corpo precisa comunicar o quê? Coisas intencionais, o que a gente quer comunicar. Então, além da entrevista de emprego, é o dia a dia também. O que o seu corpo tem comunicado no seu dia a dia? Ele tem comunicado o que você quer que ele comunique? Hoje eu estou num desafio aqui, né? Que eu tô aqui numa cadeira ao contrária hoje, entrevistando a mestra em oratória, né? Tipo, Tá se saindo bem, Rafa. Acho que hoje mais uns 6 meses de mais uns aula. 6 meses. Mas é Mas exatamente isso. Hoje a gente, só de sair na rua, a nossa imagem já está sendo avaliada. é isso Né? aí. Você vai gravar um stories, vai gravar alguma coisa, vai contar alguma coisa para alguém está te julgando de alguma forma, positiva ou infelizmente negativa às vezes. E realmente, eu já senti isso na pele. Então, hoje a gente, participando do curso como aluno, a gente percebe isso. A gente começa, eu acho que já te contei, né? Que fui fotografar um palestrante e comecei a analisar tudo em volta ali, toda a comunicação, tanto verbal como não verbal. E agora não dá para não desver mais essas coisas. E a gente começa a imaginar como isso é na vida de cada um também, essa comunicação. Fica mais consciente. E é legal isso porque a gente começa a perceber o que o nosso corpo está comunicando. E tudo bem, a gente é humano, uma hora ou outra a gente vai cometer alguma coisa, mas é ter a consciência de saber voltar. Nossa, meu corpo está comunicando o que eu não quero comunicar. Hoje se fala muito de comunicação violenta. Sim. A comunicação não verbal é onde tem mais comunicação violenta. Às vezes um olhar diferente, um gesto diferente, um jeito que você olha para uma pessoa, o jeito que você volta. E voltando para a questão das redes sociais, o julgamento ele é muito rápido, porque em segundos você dá um deslize e aquela pessoa saiu da sua tela. Então, como prender a pessoa ali com você? Então, tudo isso a gente ensina nas nossas aulas aqui. A comunicação verbal, que é importante, a não verbal, e fazer a pessoa reter, querer estar ali no seu conteúdo. Mas aí, para a dica, como você me falou, uma dica que eu dou assim rápida e que é eficaz é sempre o quê? Saber do que você vai falar. Então não vá se meter a falar coisas que você não sabe. Estude o assunto. Tenha o que? Autoridade naquilo. Tenha números e conheça o seu público minimamente. Com quem eu vou falar? Eu vou falar com um grupo religioso, eu vou falar com políticos, eu vou falar com advogado, como aqui em sala de aula. É um público genérico, tem várias pessoas. Então, com quem eu estou falando? Essa é uma das principais dicas, saber o meu público, com quem eu vou falar. Eu posso usar gíria? Eu vou falar de que forma? Eu posso usar um dialeto diferente? Eu posso usar a palavra hoje, como o pessoal na rede social fala? Como eu vou usar? Primeiramente. E a outra coisa, o respirar quando você estiver falando. Respire para falar. Como no exercício, no esporte, não tem a questão, respira, 1, 2, 3, respira. Na comunicação é a mesma coisa, porque às vezes a gente acelera e aí que dá o branco, aí que a gente se perde, porque é fisiológico, falta ar no cérebro e a gente não consegue mais se comunicar. Então é conhecer seu público, saber do que você vai falar e respirar, ter calma, pausas estratégicas. Uma pessoa que eu gosto muito, que eu deixo aí a dica, é Barack Obama. Ele é considerado um dos melhores oradores da idade moderna e ele tem pausas ali estratégicas, ele sabe fazer essas pausas estratégicas muito bem. Então, se vocês quiserem modelar alguém
nesse quesito é ele. Ele é o que eu recomendo de um dos melhores. Pega alguns depoimentos dele, depoimentos não, né? Palestra, discursos, Exatamente. procurando a palavra e começa a analisar, né? Tem uma ferramenta da PNL, Programação Neurolinguística, que chama modelagem. O que é modelar? Você já pegar alguém que está pronto e usar tudo aquilo, porque para ele chegar ali, ele já fez alguma coisa. Então você pega o que ele tem de bom, modela. Então o que o Barack Obama tem de bom? E você começa a trazer para você. E você se coloca de um jeito seu. O que eu falo aqui também na escola, eu não quero robô. Não quero todo mundo igual a Rafael, todo mundo igual a Vivian, cada um tem a sua forma de se comunicar. O que a gente quer é colocar alta performance nessa comunicação para todo mundo da forma como ela é e para o contexto de vida dela. Tem gente que sim, vai palestrar aí para milhares de pessoas, mas tem pessoas que o público é uma pessoa só. E ainda assim, numa pessoa só, a pessoa trava. E aproveitando o gancho da pausa, é o famoso né, né? A gente falou muito sobre isso essa semana já, então a pausa evita isso também, Exatamente, porque o que poderia acontecer? Eu ia chegar aqui agora e ia falar assim, bom dia, meu nome é Vivian, né? Sou da escola de oratória, né? Outro dia me disseram que o né é o porque a gente não tem o que falar, falta palavras. Eu falei, não é que falta, sobra. Tá sobrando. O né é uma sobra, eu não preciso dizer ele. Porque o né é a contração do não é mesmo? Eu não preciso ficar falando não é mesmo toda hora. Então eu coloco o né porque eu não tenho o que falar. Então, exatamente, aí entra a respiração e as pausas estratégicas. Meu nome é Vivian, sou professora de uma escola de oratória. Então, essas descidas são as pausas, a respiração, e você começa a fazer isso de forma consciente até que isso vira automático. Nos primeiros momentos, você vai falar muitos nés ainda, e o né é só um dos vícios de linguagem. Tudo que é repetitivo é vício de linguagem. Tipo assim, e aí, o ai do mineiro é um vício de linguagem, né? Mas é uma coisa ali da região deles, mas é um vício de linguagem. Então, tudo que se repete muito numa frase, numa apresentação, se torna um vício de linguagem. E não é bacana, deixa a sua apresentação ali meio chata, meio insegura. Por que eu tenho que colocar tanto né ali para afirmar tanto ali? Então é respirar. Para evitar o né, é respirar, fazer as pausas. E aí que a gente começa a perceber. Eu acho que muita gente já assistindo só esse podcast já vai começar, lá, fulano tá usando muito né. Por que será? Já vai começar a pegar algumas coisinhas, porque é incrível como não, né? Tem aluno que conta, fala, Vivi, eu fui numa palestra, a pessoa falou 33 nés. Começa a contar, porque começa a doer no ouvido da gente, o tanto de né que as pessoas falam. É incrível, é o que eu falei, eu fui fotografar o palestrante e comecei a pegar tudo que ele... Normalmente eu gostava muito de fotografar palestras, eventos assim, que eu consumia o conteúdo, aproveitava e consumia um pouco do conteúdo, apesar de estar trabalhando. Dessas últimas vezes eu comecei a consumir os erros. Ou os acertos, avaliando ali os dois lados. Manda esse palestrante aqui pra gente. Precisa. Precisa. Mas pegando também ali, nossa, olha lá, agora ele está levantando o braço, ele está indo para um lado da sala para olhar todo mundo. Agora ele está indo para o outro, agora ele está ali, mas agora ele soltou um né. Ali derrubou tudo. Aí derrubou tudo. Aí, meu Deus do céu. Uma outra dica, Rafa, que eu preciso deixar aqui, que eu lembrei agora. Nós nunca... Como que a gente termina normalmente uma frase? Você se apresenta... Eu ia falar sobre. Lindamente, né? Eu sou a Vivian, lá, 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 lá. Aí como que a gente termina a frase? É o que eu estou pensando? É isso? É isso. E a gente solta um é isso no final. Gente, por favor, não fale mais é isso no final. O é isso, inconscientemente, ele coloca a sua apresentação lá no chão. Então você vem lá lindo, brilhando na sua apresentação, trazendo tudo que você faz e taca um é isso no final. Então, como que a gente termina, Vivi? É isso, parece que vem na minha boca, assim, eu quero falar. Agradece, joga uma pergunta para o seu público, então, obrigada. Imagina eu terminando aqui. Então é isso, pessoal. Obrigada, até a próxima. Vamos me crucificar agora, porque eu já encerrei, eu acho que alguns episódios. Eu vou olhar os seus podcasts anteriores e vou ver se você já estava fazendo aula. Já tem, é isso. Você vai ser reprovado, você vai voltar, vou fazer você pagar o curso de novo. Não, vou cortar. Então, como que a gente termina? Agradece. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui no podcast hoje. Se alguém tiver uma pergunta, deixa aí no chat, manda para mim, deixa os meus contatos aqui. E muito obrigada pela atenção de vocês. Pronto, já encerrou o podcast, já obrigado. É assim que a gente encerra uma apresentação. Agradecendo, deixando aberto com uma pergunta, mas nunca colocar o é isso no final.
E o é isso é uma coisa que vocês vão começar a perceber agora. O quanto de gente que termina apresentações com é E isso. por quê, né? Automático, vem da gente, é um vício de É isso, linguagem, obrigado, é gente. Não, cultural mas ele bota também. o é isso, E né? boto é isso no final. Então esquece, pelo amor de Deus, não coloquem mais é isso no final. E para concluir, então, para a gente fechar aqui, que você já encerrou maravilhosamente, brincadeiras à parte, o que é Speaks, Escola de Oratória, então, para todo mundo poder entender e saber aonde estamos O hoje? que é? O que é? A Speaks é uma escola de oratória. Aí fala, nossa, mas escola de oratória? Sim, escola de oratória. Nós ensinamos vocês a falarem melhor em público, a se comunicarem, a se libertarem. Quantas vezes a gente quis dar uma opinião numa reunião lá de escola? Ah, eu queria falar alguma coisa que a professora perguntou, o amiguinho foi lá e falou. Então a gente ensina vocês a terem essa autoconfiança, a se portarem melhor, a se comunicarem melhor. Nós temos hoje nosso treinamento mais extenso, que é o de 3 meses, tem o módulo 1 e o módulo 2. Nós temos o intensivo, para você que quer uma coisa rápida, que um dia, das 8 às 18, eu quero pegar tudo e sair arrasando. E nós temos também as mentorias focadas. Então, eu quero fazer só eu, Vivi, eu quero treinar sozinho, eu preciso para uma entrevista de emprego, eu preciso para uma palestra que eu vou dar. Então, esses são os produtos que a gente tem aqui, sempre focado e ensinar e tirar o melhor da voz da comunicação dos nossos alunos. E aqui, conta só rapidinho para quem está vendo aqui, temos o tema do caixote, que desde quando eu comecei aqui eu achei muito interessante, toda aula, cada dia está um tema aqui, é por semana, né? Por semana. Por semana. Isso. O que é esse caixote? O caixote é o seguinte, como eu falei, nós somos uma escola, então tem várias classes, tem várias turmas rodando ao mesmo tempo, e querendo ou não, com o passar das semanas, os alunos já ficam amigos, pegam uma certa intimidade, fica um pouco mais fácil em sala de aula subir no palco, porém ainda a gente tem o temido caixote na hora do intervalo, na hora do coffee. Então tem outros alunos aqui na escola, a gente desafia os alunos a subirem aqui no palco, né, no nosso caixote. O tema da semana é apenas um contexto para a gente poder fazer com que os alunos, em mais um momento, saiam da zona de conforto perto de outros alunos que estão aqui na escola. Então, o caixote, ele é meio temido, o pessoal tem um pouco de medo Bastante. dele, tanto que vocês não vão conseguir enxergar, mas todo mundo fica bem longe dele aqui, né, na hora do intervalo, fica todo mundo lá do outro lado, onde está a câmera, porque tem pavor. Mas quem consegue dominá-lo, subir aqui e falar com clareza, transparência, assertividade, vai muito bem. E é isso que a gente desafia os alunos, em mais um momento se desafiarem nas aulas que a gente tem aqui. E é o que falamos aqui no comecinho, na sala de aula também tem, né? Um palcozinho, palquinho. Exatamente. Aqui é chamado de caixote, lá é quase a mesma coisa, mas é um palco. E toda aula tem essas dinâmicas. Então você a todo momento está desafiando 90%, o aluno. você sabe, né, Rafa? 90% das nossas aulas é palco. Nós temos o material didático, nós temos a parte teórica, a gente contextualiza sempre a dinâmica, porém é palco. 90% dinâmica individual, em dupla, em grupo, é o aluno subir aqui e desenvolver. Desde a primeira aula, hoje inclusive nós temos uma turma começando, então é uma aula de ambientação, uma aula de acolhimento, mas ainda assim o aluno já vai ter o primeiro contato com o palco e ver que o palco é um lugar para você brilhar, não é um lugar para você chorar e ficar apavorado. E quando eu falo palco, esse palco pode ser uma reunião, uma mesa de reunião de trabalho, pode ser você no seu Instagram, no seu TikTok, pode ser você palestrando para centenas ou milhares de pessoas. Então, onde tiver o seu público, ali é o seu palco. Em resumo, oratória para todo mundo e praticamente a todo momento. Né, a todo momento. Só se você não for comunicar com ninguém. Se eu for morar numa caverna... Acho muito difícil hoje em dia. Acho muito difícil. Hoje em dia a gente precisa para tudo. E com certeza os que se comunicam melhor, eles vão para frente. Como já dizia o nosso... como ele é chamado? O Chacrinha? É Chacrinha? O velho guerreiro? Velho guerreiro. O que ele falava? Vamos ver se alguém aqui da minha idade, eu estou entregando minha idade. Quem não se comunica, se trumbica. Se estrumbica. Quem não se comunica, se estrumbica. E há 40 anos atrás ele já dizia isso, né? E ele, Silvio Santos, foram um dos melhores comunicadores aqui da TV brasileira. Então, quem não comunica hoje em dia tá fora do game, como diz, né, na atualidade. Sim, e é muito legal, realmente, você pegar esses comunicadores, Silvio Santos, Chacrinha, Gugu,
todos eles, Faustão. apresentadores, Faustão, eles cada um tem seus trejeitos, que Sim. vira marca registrada, cada um. Sim, Mas se você começar a avaliar e ver a técnica por trás, você vai começar a ver que todos eles têm as mesmas coisas, as frases âncoras, isso aí. retenção de atenção, Isso aí. todos eles têm ali as técnicas. Perfeito. Se você pegar talvez lá dos primeiros programas e avaliar os últimos, vai perceber até as diferenças. É muito bacana Vai começar a ver evoluindo. isso. A gente tem que se conhecer, por isso que eu falo de autoconhecimento. Quais são os meus pontos fortes? Às vezes a gente fica muito focado no nosso ponto de melhoria. E os pontos fortes? Tem um Que já livro tem. muito legal que eu já li, que ele fala de ponto forte. A gente tem que focar, é o seu ponto forte que vai te salvar. Não é você querer focar nos pontos de melhoria. Então, provavelmente eles aí, Faustão, Silvio Santos, Chacri, eles pegaram os pontos fortes dele, ó, e alavancaram. E imagina se ele num programa ao vivo não tem imprevisto. Com certeza. E imagina o quanto que eles não tiveram que sair dali, fazer a gente tem uma aula que chama flexibilidade comportamental. Flexibilidade comportamental é isso, é você sair de enroscos ali rapidamente. Num canal, numa TV ao vivo, imagina o quanto. Você tem que ter uma habilidade muito grande na comunicação. Ai, Vivian, mas é o Silvio Santos, eu jamais vou conseguir ser ele. Mentira, você consegue, com treino, se você quiser. Treino e consciência da técnica que tem por trás. Que uma coisa que estou aprendendo aqui, exatamente, tudo tem uma técnica, tudo tem um porquê. Exatamente. E daí você começa a ficar consciente e fazer inconscientemente tudo aquilo corretamente. Exatamente. Você vem alinhando tudo ali e vai se tornando natural você fazer tudo aquilo. Exatamente. É muito bacana. Por exemplo, ontem o Rafa estava aqui na aula com a gente, contato visual. Vamos lá. Qual é a técnica, né? O que foi mais difícil para você? Agora virou o jogo. Vamos encerrar. O que foi para você ali do contato visual que você não imaginava que era importante fazer? Ontem do contato visual foi o desinteresse, o intimidador e o interesse, o acolhedor. Exatamente. Para mim, o mais difícil, acho que foi o intimidador. Intimidador. Porque o desinteresse, infelizmente, eu acho que a gente faz muito naturalmente, né? Quando você não está interessado em nada, o próprio corpo já solta. O intimidador, esse foi o mais difícil, eu acho. Você ficar intimidando alguém. Entendi. E às vezes a gente precisa intimidar as pessoas, até para gerar uma autoridade, gerar uma segurança, não de uma forma que vá agredir o outro, mas a gente precisa às vezes dar... né? Você se impor para não se... Perfeito. Né? E quem faz isso? O olhar. Você não precisa abrir a boca. Com o olhar, eu intimido, eu faço você chorar aqui na minha frente. Essa aula de ontem foi difícil. Foi difícil, então venha fazer de novo. Preciso. Vivian, muito obrigado por receber a gente aqui na Speaks. A gente já estava com essa agenda já desde o ano passado e não conseguia. Bate-papo bacana de algo tão importante para todo mundo hoje. Tem algum último recado que você queira deixar para quem está nos ouvindo? Agradecer, né, por vocês estarem aqui. Foi um prazer receber, poder compartilhar um pouquinho da minha história, do que eu acredito, do meu propósito, do que faz sentido para minha vida. E venham aqui conhecer a Speaks, venham tomar um café comigo. Quem está assistindo esse podcast, entra lá no nosso Instagram, Speaks Sorocaba, com K e Z no final, tudo junto. Manda uma mensagem lá, fala que você me assistiu aqui no podcast do Rafa, que eu vou dar uma coisinha especial aí para vocês na hora da matrícula. E vai estar na descrição também, tudo ali certinho, tudo anotadinho. Perfeito. Sorocabinho. Chovendinho. Chovendinho. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigado. Passa esse episódio para quem você acha que precisa de oratória ou para você também, que é algo realmente muito importante. Faz diferença para a gente quando a gente começa a avaliar como se comunicar melhor. Na descrição do episódio vai estar todos os arrobas, Instagram, tudo da escola. E venha conhecer aqui também, vai ver como é importante, como é bacana essa escola. Muito bem. Obrigado, obrigada, gente. Pode cortar.